Sejam bem-vindos. Talentos Unidos é uma iniciativa do grupo de coaches de pontos fortes aqui do Brasil, que se voluntariaram para estar aqui com vocês todo dia, às 8 horas, trazendo um tema diferente, numa live que reúne 2 coaches certificados pela Gallup, para a gente tratar de assuntos diversos, né? A ideia desse nosso grupo de Talentos Unidos é a gente poder contribuir para o momento que a nossa sociedade está vivendo, de muita dúvida, muita insegurança para todos. E a ideia aqui é dialogar com vocês, trazer um pouquinho do nosso conhecimento sobre a metodologia de pontos fortes para os diferentes temas. É isso aí. Nós tivemos já 2 lives, né, que aconteceram na segunda e na terça-feira dessa semana. São primeiramente 2 semanas, né, de lives. Isso. E a gente tem um site também. Acredito que no próprio Instagram nosso aqui tem acesso. Vocês conseguem acessar lá no perfil o nosso site, e lá vocês conseguem acompanhar essas lives que já aconteceram aqui. Inclusive a nossa vai ficar disponível lá também para aqueles que não puderam entrar no momento e poderem acompanhar depois. Maravilha! Ó, o Moacir já está aquecendo o nosso tema aqui, hein, Gibim? Vamos lá. Eu vou me apresentar rapidinho, vou passar a bola para você e a gente já vai começar a falar do que interessa a todo mundo, né? Bom, eu sou a Daniela Basile, sou psicóloga de formação, tenho a minha trajetória de carreira na área de desenvolvimento humano e organizacional. Já vivi alguns momentos de recolocação na minha carreira, vou trazer alguns deles para vocês hoje. E eu estou em pleno momento de transição de carreira e que eu usei muito do conhecimento dos meus talentos naturais e eles me ajudaram muito em algumas escolhas. Então, por isso que eu até escolhi esse tema para falar hoje com vocês. Vou passar a bola aqui com o meu super parceiro, o Rodrigo Gibim, e que vai começar o nosso bate-bola aqui do tema da nossa live. Legal. Bom, eu sou o Rodrigo Gibim, moro aqui em Campinas, sou formado e atuo na área de tecnologia, trabalho numa empresa aqui em Campinas chamada CIT, e em 2015 eu vivi um momento, e esse meu momento, depois acho que eu vou ter oportunidade de falar um pouquinho mais para vocês, mas esse meu momento me levou a procurar mais de algumas coisas, e uma das coisas que eu acabei encontrando nesse período foi essa ferramenta da Gallup, que nos dá aí, traz para a gente, através de um assessment, os nossos principais talentos, né? A partir desse momento, quando eu fiz participei aí de um processo e fiz essa descoberta, muitas coisas começaram a mudar, muitas reflexões, muitas coisas para eu pensar começaram a acontecer, e isso tudo me levou a chegar onde eu estou hoje, trabalhando na CIT, como Scrum Master. Não sei se tem alguém aqui na live que é da área de tecnologia, mas é um papel muito de liderança, orientação de times técnicos, né, dentro de desenvolvimento de software, muito parecido com o que eu já fazia antes de entrar na CIT, mas onde hoje eu posso atuar com mais intencionalidade a partir daquilo que eu descobri nesse período, né? Então eu queria começar falando só um pouquinho para quem não conhece, não faz nem ideia do que é a Gallup, do que é esse assessment, do que são esses talentos, só trazer um breve resumo. A Gallup é uma empresa americana que trabalha com estatística, faz pesquisa, uma empresa muito forte nessa área, e durante a vida aí dos fundadores e dos pesquisadores da Gallup, um dos temas que eles também pesquisaram, também se interessaram, foi pelo desenvolvimento humano, e o fundador, inclusive, que foi quem começou esse processo, ele se interessava muito pela psicologia positiva, que é uma vertente aí que a Dani depois pode até trazer mais luz a isso, porque ela é psicóloga, eu não, para poder falar um pouquinho, mas
essa abordagem da psicologia positiva, junto com essa intenção que o fundador da Gallup tinha de enxergar nas pessoas que realizam, que têm sucesso, que se sentem felizes, que se sentem bem, o que essas pessoas têm, o que elas faziam, né? Então, foi essa busca que começou e culminou com um teste. Esse teste existe hoje e está disponível através de um livro e também através do site da Gallup. E nesse teste as pessoas podem descobrir aí, tem como resultado desse teste, os seus 5 principais talentos. A Gallup chama de talento aquilo que é um pouquinho diferente, né? A palavra usada aqui, talento, remete a gente muitas vezes ao jogador de futebol, ao pianista, à bailarina, ao músico, né? E o talento para a Gallup não é exatamente essa imagem, né? O talento está mais relacionado a como a gente pensa, como a gente se comporta, né? É aquilo que naturalmente a gente faz, principalmente para as pequenas ações, né? Para aquelas decisões que a gente nem está pensando em tomar, né? Então, quando você está no seu dia a dia e você, por exemplo, chega no seu escritório, no seu trabalho, na sua casa, e você entra e o telefone toca e você tem alguma outra coisa para fazer. Tomar a decisão se você vai atender aquela ligação ou se você vai fazer aquela outra coisa que você já ia fazer, nessa fração de segundo que muitas vezes ninguém pensa, a gente simplesmente faz, são essas ações, é esse impulso natural, é esse pensamento, essa forma de comportamento natural que os talentos mapeiam e que eles trazem luz para a gente, né? Eles trazem um pouquinho de entendimento dessas coisas e por isso que eu acho que encanta tanto e a gente, todos nós, acho que antes de sermos coaches de pontos fortes certificados, nós fomos usuários desse assessment e fizemos isso, trouxemos isso para a nossa vida, né? Você quer falar um pouquinho, Dani? Vou responder aqui a pergunta da Márcia. Ela perguntou qual que é o nome do livro, né? O nome é esse aqui. Esse aqui é o que eu tenho, a versão antiga, Descubra Seus Pontos Fortes. Ele já tem uma versão nova, que é o Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Você consegue achar em livraria, dá para comprar em site e dá para comprar o link do assessment diretamente no site da Gallup. Dá para abrir os 5 talentos dominantes ou toda a hierarquia dos 34 talentos. A gente não vai hoje falar exatamente do resultado do teste, a gente acredita que tem alguns outros caminhos para a gente descobrir qual é a pista dos nossos talentos naturais. Exato. E é isso que a gente vai trazer aqui, né? A gente não está aqui nem para vender livro, nem para vender link de assessment da Gallup, né? O que é importante, eu que trabalhei durante muito tempo em empresa, às vezes a gente chama de talento um grupo muito pequeno de pessoas dentro das organizações. Né? Talento não está ligado a uma habilidade, talento está ligado a um padrão natural. Então, a gente parte do princípio aqui, para pessoas que estão em busca de recolocação ou não, que todo mundo tem talento. Todo mundo tem dentro de si um potencial individual que pode ser despertado. Né? E é um pouco sobre isso que a gente vai falar agora, né? Gibi, fala aí para mim como que você acha que é o caminho para a gente trabalhar nossos talentos nessa fase de busca de emprego, de recolocação. Qual que é o ponto de partida? Por onde a gente começa? Legal. Eu vou aproveitando a sua pergunta e trazendo, acho que o Moacir postou aí para a gente. Eu acho que o ponto inicial, e foi assim que, sem querer, eu comecei, através do autoconhecimento, né? Então, os talentos eles estão muito ligados com esse entendimento que a gente tem da gente mesmo, né? Então, independente de fazer o teste ou não, ou se você conhecer ou já tiver feito outro teste, outra ferramenta que te mostra, que te traz um pouco do que é você, do autoconhecimento, né? Esse já é um excelente caminho para você iniciar essa jornada, né? Porque a gente fala, e hoje é bastante comum na nossa sociedade, se a gente pegar os livros mais vendidos, se a gente pegar os artigos mais lidos e tal,
a gente vai encontrar muita coisa relacionada a propósito, relacionada à felicidade, a fazer o que gosta, né? Muitas pesquisas que mostram que as pessoas trabalham e não estão felizes com o que fazem, né? As pessoas que estão procurando, muitas vezes, como eu fiz durante um período da minha vida em que eu não estava trabalhando, muitas vezes a gente se preocupa muito olhando tudo isso, ouvindo tudo isso da sociedade, e encontrar o emprego ideal, a empresa ideal, o lugar perfeito, aquilo que a gente sempre quis fazer, e esquece de olhar para dentro da gente, né? Esquece de olhar para a gente mesmo, né? Então, eu acho que assim, o ponto inicial, o ponto de partida, antes de você pensar em qual empresa, em qual emprego, aonde você quer estar e tal, é você olhar para você. Você tem que olhar para dentro de você e começar a fazer algumas perguntas para você mesmo, né? E deixa eu contar um caso aqui para tentar Conta lá, Gebim. exemplificar o que é esse olhar para você, né? Eu sou casado, vou completar 12 anos de casado esse ano, e eu estou com a minha esposa, estou junto com a minha esposa já há mais de 17 anos. E nesse período todo, durante bastante tempo, eu escutava muito dela que eu era uma pessoa lenta, né? Ah, você é lerdo, né? Você é um cara que demora para... Às vezes vinha num contexto pesado, mas às vezes era numa boa. Se ela falava, poxa, mas você demora, né, para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa. E a minha reação no início era de negar, né? Como acho que a maioria das pessoas, quando recebe um feedback que não gosta, né? Ou alguém fala alguma coisa que, num primeiro momento, você falou, opa, peraí, por que será que estão me falando isso? Eu falava assim, não, imagina, é que você é muito acelerada, eu não sou nada lerdo, eu sou normal, né? E depois, fazendo esse trabalho de autoconhecimento, eu percebi que, na verdade, não. Na verdade, eu tenho uma característica minha, que talvez outras pessoas também tenham, que me coloca muito num estado de pensar. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pelo pensar, pelo planejar, né? Então, antes, primeiro que para mim era desconhecido, eu achava que, pô, todo mundo é assim, né? Afinal de contas, todo mundo é igual a mim, né? E a segunda coisa é que quando alguém me falava ao contrário, me surpreendia e eu falava, não, peraí, o problema está em você, não está em mim, né? E aí, depois, fazendo todo esse caminho, eu descobri que, na verdade, não é nem uma questão de ser um problema ou ser algo positivo ou negativo, é muito mais uma questão de entender uma característica natural que eu tenho e aí começar a pensar como eu posso tirar proveito disso, né? Então, na minha busca, por exemplo, por recolocação, por um emprego, eu trabalho na área de tecnologia e existe na área de tecnologia espaço para pessoas que pensam mais, para pessoas que planejam mais. Então, essas atividades, estar próximo de fazer isso, buscar fazer isso, faz muito mais sentido para mim, que sou uma pessoa que tem essa característica. Então, acho que o começo é sempre assim. É a gente olhar para a gente e aí ir fazendo essas relações, né? Uma das coisas que a Gallup fala dentro da metodologia é que a gente tem que buscar fazer o nosso melhor todos os dias, né? A grande pergunta é como é que a gente sabe qual é o nosso melhor, né? Que talento é esse que está lá na minha essência e que eu tenho que pôr para fora e que eu tenho que usar da melhor forma, né? Para quem não fez o teste, eu sei que tem uma turminha aqui que entrou, que já conhece a metodologia, já conhece os seus talentos, mas para quem nunca fez o assessment, tem algumas pistas para a gente saber o que é. Nas lives anteriores dessa semana, os outros coaches mostraram algumas dicas, que por exemplo, pensa nas situações que você aprende fácil, que você gosta, tem prazer, que você não sente o tempo passar, o que te interessa, né? O que chama a sua atenção. Quando você tem várias coisas para fazer, o que você começa a fazer primeiro, né? Aquilo que a gente faz naturalmente bem são pistas para o nosso talento. Vou propor aí para vocês, quem está aqui acompanhando, alguns exercícios que ajudam a gente
a fazer isso, né? Foi até uma dica bem legal do livro, quando a gente estava planejando, né, Gibi? Você falou desse livro, é um livro super bacana também. Não precisa fazer o teste, mas dá algumas dicas, que é esse aqui, ó. Desenvolva sua verdadeira vocação. Também é todo baseado na metodologia dos talentos e pontos fortes. E tem alguma dica que eu vou dar também nesse livro, né? Tem alguns exercícios que você pode fazer escritos, mas seguindo algumas dicas dá para a gente começar a pensar, né? Uma das coisas que você pode fazer, vou dar 2 dicas. Uma das coisas é, separa 5 ou 6 pessoas que você conhece, que te conhece muito bem, que você confia, né? Que você vai gostar de ouvir dessa pessoa. E pergunta para essa pessoa, de 5 a 6 pessoas, o que são as suas 3 principais qualidades? O que chama atenção? Na hora que a pessoa pensa em você e tiver que falar o que você tem de melhor, o que são essas 3 coisas? Pede para essas 5, 6 pessoas te falarem. E aí, outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, uma reflexão mais individual, né? Pensa, né? Quais são as suas qualidades? E como é que a gente faz isso? É difícil na hora assim, vou sentar aqui e pensar, não vai emergir, né? Você pode fazer um exercício na próxima semana. Pega um bloquinho de anotação e sempre que você estiver fazendo uma atividade que você está gostando muito, aquilo te chamou atenção, quando você viu o tempo passou, anota o que você estava fazendo nesse momento, né? Faz uma lista, uma página por dia, das coisas que você faz e quando você percebeu, aquilo era o que você mais estava querendo fazer. Podem ser coisas cotidianas, né? Depois, você pode cruzar essas 2 coisas. O que as pessoas observaram em você e que vai bater, vocês vão ver que algumas coisas vão bater, e o que você mesmo observou de vocês, né? E aí, o que vocês podem começar a prestar atenção? Tem algum padrão nisso? Tem alguma coisa que se assemelha? Por exemplo, nas suas anotações, vocês pensaram assim, nossa, eu adorei quando eu estava conversando com a minha mãe pelo telefone. Ou, nossa, eu fiquei muito feliz quando o meu amigo me ligou. Você pode concluir que você gosta de falar com as pessoas. Ou que você gosta de estar perto de pessoas que você já conhece. Ou aquele dia pode ter sido muito legal se você falou com muitas pessoas diferentes. Anota lá, né? E você começa a identificar alguns padrões nessas reflexões pessoais, independente de ter ou não feito o teste. Isso vai dar pistas, né? Por que é importante a gente fazer essa reflexão do que a gente gosta, do que faz sentido para a gente, né? Quando a gente está procurando trabalho, uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é falar sobre a gente. A gente tem que estar preparado para falar sobre a gente. Além do que a gente conhece, da nossa experiência, daquilo que a gente fez, o mais importante, no fundo, o que as pessoas de processo seletivo mais querem saber da gente é quem é você, né? Então, a gente tem que estar preparado para falar da gente. E a gente tem que colocar foco naquilo que a gente tem de melhor. E a metodologia de pontos fortes traz isso para a gente, né, Gibinho? Assim, todo mundo tem várias coisas boas e ruins, né? A gente tem que colocar o foco, a gente tem que colocar o olhar naquilo que a gente é melhor, né? E como é que a gente pode ser cada vez melhor nesses aspectos. Então, quando a gente tiver que falar sobre a gente não pode deixar de colocar luz nos nossos talentos, que nada mais é do que aquilo que a gente faz bem, que a gente gosta. Quando a gente faz, o tempo nem passa. É isso aí. A gente, talvez, nesse momento, e para essas pessoas principalmente que estão em busca de recolocação, porque não estão trabalhando, né? Que eu acho que esse é o cenário mais grave, né? Assim, a pessoa que está em busca de recolocação, ela pode estar trabalhando, buscando algo melhor, buscando um crescimento e tudo. É um cenário mais controlado, vamos dizer assim, que a pessoa tem mais oportunidade, talvez, para ter tempo para se dedicar, para investir nesse autoconhecimento e tudo. Até apareceu um comentário, eu não consegui ler todo o comentário, mas alguém acho que falou alguma coisa nesse sentido. Nesse momento em que a gente vai ter um número maior de pessoas desempregadas, como é que a gente põe a energia para esse processo de conhecimento, sendo que às vezes é difícil, né? É o momento mais difícil de emergir essa energia, né?
E aí, realmente, essa é uma pergunta muito pertinente para o momento atual, talvez é o que todo mundo está se perguntando, e a gente vai ter pela frente aí, não 1, 2 semanas, mas talvez alguns meses de um movimento muito grande de pessoas procurando recolocação, né? Sim, sim. E é um momento de muita instabilidade, né? Talvez a gente nunca viveu isso antes, né? Tá todo mundo aprendendo a viver num cenário tão instável, de tanta segurança, com tanto medo, né, do desconhecido. Então, o que a gente tem que pensar, que não vale só para quem está em recolocação, mas talvez mais ainda para quem, é como é que a gente consegue ter energia para a gente pensar no autoconhecimento, né? Para a gente aprofundar e colocar foco nisso. Uma das coisas que eu posso dar de dica como psicóloga é tentar criar, como a gente, principalmente quem está em casa, a gente falou de home office ontem, né? Então, mesmo quem está trabalhando em home office, tem uma dificuldade muito grande de organizar a rotina, né? A gente precisa criar alguns marcadores, né? Então, quando a gente está no nosso dia a dia, né, no nosso passado, a gente tinha marcadores, a gente tinha um horário de entrar, a gente tinha o horário dos compromissos, a gente tinha que ir para um determinado lugar, então a gente se programava nesse trajeto. Em casa, a gente perdeu alguns marcadores importantes e isso gera ansiedade naturalmente. Então, a gente tem que criar, né? O que é isso? Criar horário para acordar, criar uma agenda de rotina, seja para fazer coisas de casa, seja para fazer atividades sociais. De novo, é um isolamento físico, não é um isolamento social, né? E a tecnologia está aí para juntar a gente. Estamos aqui nós dois, né, Gibim, com mais 35 pessoas ao vivo falando. Então, o importante é criar essa rotina. Quem está procurando a recolocação, isso é mais importante ainda, né? Criar rotina. Aquela rotina de, deixa eu olhar que vaga que está disponível, deixa eu dar uma olhada no meu currículo, com quem que eu posso falar? E aí a gente tem que olhar muito para os nossos talentos. Eu, por exemplo, tenho um talento de relacionamento, que é gostar de falar com pessoas que eu já conheço. Então, no processo de recolocação, eu tendo a conversar com pessoas que eu já conheço, que me conhecem, que me dão dicas, que me dizem como está o mercado, que podem dar uma olhada no meu currículo, que podem me ajudar em relação a isso, né? Então, cada um dentro do seu caminho natural tem que criar uma rotina que ajude nesse momento, né? Porque isso dá uma segurança, né, interna e acaba gerando foco naquilo que a gente precisa. É isso aí. Eu queria complementar aí o que você trouxe, Dani, falando algumas coisas, né? Vou tentar aqui me organizar para não rodear muito e não me perder. Mas, primeiro, esse cenário, até apareceu mais um comentário aí falando que realmente é um cenário de medo, de ansiedade, né? Eu acho que ele está potencializado. Eu não sei se esse cenário ele já não é o cenário que a gente tem vivido, né? Que foi potencializado por essa pandemia, por essa questão do vírus e tal. Mas, na verdade, a gente já vem aí há alguns anos passando por transformações que às vezes pegam um setor, não pegam todos, transformações que impactam a vida de algumas pessoas, não de todo mundo, e agora a gente potencializou porque isso impactou todo mundo, né? Mas eu acho que independente do momento da questão do vírus especificamente, nós estamos num período de transformação das relações de trabalho e do que a gente faz no nosso dia a dia como trabalho, a forma como é feito, o relacionamento com as empresas, com o empregador, o empregado, tudo isso tá se transformando. A gente está num grande momento de aprendizado mútuo aí para todo mundo. E aí o que eu posso trazer um pouquinho foi a minha experiência, né? Então, eu fiquei desempregado em 2015. Já faz 5 anos esse ano. Foi em fevereiro daquele ano de 2015, então já completou 5 anos. E eu lembro que naquela época a gente estava numa época assim, havíamos passado por uma crise externa muito grande, 2008, 2009. O Brasil tinha passado, né? Então, não, para a gente está tudo bem. Mas naquele momento ali, comecinho de 2015, final de 2014,
a gente estava entrando numa espiral aí de o cenário vai ser ruim, vai ter muita demissão, muita gente vai perder o emprego e tal. E eu acabei, nesse momento, saindo do emprego e nem acho que foi por conta disso, né? Não foi essa justificativa que me deram quando eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, e não acho que esse era o motivo, mas sei que muita gente nesse período acabou saindo do trabalho. E, num primeiro momento, eu acho que eu fiz o que todo mundo faz quando isso acontece, que é ficar um pouco ansioso e com medo do futuro e falar, e agora, né? O que eu faço? E aí, conversando com algumas pessoas, e esse acho que é um primeiro ponto importante, né? Então, eu tinha na minha vida não só a minha família, ali, a minha esposa, amigos próximos, inclusive alguns estão aqui na live também, não só essas pessoas do nosso convívio social, mas eu tinha, por exemplo, o pastor da igreja que eu vou, que é um cara assim que é o meu mentor, né? Um cara super que me conhece há bastante tempo, eu frequento lá há muito tempo, então a gente tem uma proximidade muito grande, e eu pude sentar com ele e conversar, eu pude procurar outros amigos e sentar e conversar. E essas pessoas trouxeram para mim algumas coisas, e uma delas foi exatamente isso. Poxa, por que você não aproveita esse momento e começa a olhar para você? Porque eu já tinha, naquele momento, um desconforto. Então, o ter saído do emprego potencializou o meu desconforto, né? Trouxe mais à tona esse desconforto. E a partir disso, a partir dessas dicas, dessas pessoas que me deram esse primeiro apoio, foi que eu fui buscar a questão do autoconhecimento. Então, acho que esse é um primeiro passo, né? Mesmo nesse cenário, mesmo nas incertezas, mesmo nos medos, eu acho que você pode encontrar no seu círculo pessoal, de amizade, ou às vezes não é nem tão aquele amigo do dia a dia, mas é uma pessoa que você admira, uma pessoa que você gosta, que você sente que você confia, que tem coisas que você acha que os valores são parecidos com os seus, é uma pessoa que pode te ajudar nesse sentido. E aí, esse cenário que a gente está, eu acho que ele até ajuda de certa forma, porque está todo mundo em casa, né? Então, você pode acessar essa pessoa através de algum recurso tecnológico, de um celular, alguma rede social, e até trocar essa ideia, bater essa bola com a pessoa, contar um pouco dos seus anseios, daquilo que você está sentindo, e ouvir um pouco do que aquela pessoa pode te passar, né? Uma segunda coisa, um segundo movimento aí mais ligado com as descobertas, né? Então, um pouquinho trazendo um pouco dos talentos que eu acabei descobrindo e tal, e acabei entendendo, a gente, num primeiro momento, foi o que eu fiz, acredito que muitos acabam fazendo isso também, a gente pensa o seguinte, fala, poxa, legal, então agora eu estou entendendo um pouco mais de mim mesmo, então agora eu posso escolher para onde eu vou, o que eu vou fazer, que lugar que eu vou trabalhar e tudo. Isso é verdade, a gente pode fazer isso, devemos fazer isso sempre que possível. No meu caso, eu comecei a fazer, mas o meu desemprego aí, que não foi não ter trabalho, porque eu até consegui me envolver com alguns trabalhos, mas eu não estava empregado, assim, CLT, e nem acho que hoje em dia isso é tão mais importante, mas eu não tinha mais essa rotina, né? Isso que a Dani trouxe de a gente ter a rotina, a gente estar confortável de ter uma segurança. Então, eu ainda estava, durante 3 anos, eu fiquei nesse cenário de incertezas, ansiedades e medos. E no começo eu tinha muito isso, de, não, eu vou procurar, eu vou encontrar. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, até pelas minhas características, pelos meus talentos, e a gente sabe, a gente vê quando a gente estuda um pouco da questão das forças, né, dos talentos, que a gente, às vezes, pode cair numa armadilha dessa característica nossa, né? Então, o talento, ele não é bom ou ruim, ele não é positivo ou negativo. Ele é muito de como nós somos e, a partir de como nós usamos, de como nós colocamos isso nas nossas ações, pode se tornar uma coisa positiva ou uma coisa negativa, uma coisa que nos atrapalha. Então, eu comecei a perceber que eu estava usando esse lado mais negativo, né?
E aí eu comecei a entender que os meus talentos me levavam para eu olhar para as outras coisas, para o que estava fora, como algo melhor. Então eu olhava assim, se eu for trabalhar na empresa A, na empresa B, se eu tiver o cargo A, se eu tiver o cargo B, ou quando eu estiver fazendo tal coisa, eu sempre estava olhando muito para frente, né? Muito para o futuro. E muitas vezes, naquilo que eu estava mirando, eu ia precisar de um tempo para chegar lá. Eu ia precisar estudar, eu ia precisar fazer algum curso, fazer alguma coisa. E isso tudo estava me atrapalhando. Até que eu ouvi de uma pessoa o seguinte: poxa, Rodrigo, pensa no que você pode fazer já, agora, no curto prazo, né? A partir de amanhã. Amanhã, a hora que você levantar, o que você pode fazer amanhã, usando todas essas características, tudo isso que você reconheceu de você, para te ajudar, né? Então, acho que esse é um segundo ponto. Então, se você tem pessoas ao seu redor que podem te ouvir e te ajudar a se reconhecer, uma segunda coisa que eu diria para você pense em coisas a longo prazo, tenha planos a longo prazo, mas nessa situação de precisar se recolocar, de precisar voltar, olhe também para o que está perto de você, né? Às vezes você vai começar a fazer algo que você falou, poxa, não era bem isso que eu queria fazer, mas esse é o primeiro passo, é o que vai te proporcionar chegar aonde você está almejando lá no seu longo prazo, né? Sem dúvida, Gibim. Tem um pessoal falando aqui com a gente, que eu tô achando super bacana. Eu tô até com medo de pôr o dedo na tela e travar meu som aqui de novo. Mas teve comentário de que quando a gente é demitido, nem sempre a gente tem a justificativa verdadeira, né? A gente está falando de pessoas, nem sempre é fácil para a pessoa dizer, às vezes não tem realmente algo muito claro ali para dizer. O que a experiência que o Gibim trouxe para a gente agora dele, acho que é muito bacana, e obrigada por ter compartilhado aqui com a gente. Imagina. É que o nosso autoconhecimento, o autoconsciência, ela emerge a partir muito da interação com o outro, né? Até me lembrei uma fala dos meus mestres aí de conceito. Eu, como psicóloga, adoro análise do comportamento, e meu mentor conceitual é o Skinner, e ele fala, né, que a nossa consciência ela é construída a partir da interação com o outro, né? A partir do momento que alguém pergunta para você por que você fez isso? Ou por que você fez aquilo? O que você vai fazer? O que você sente? Faz com que a gente volte o olhar para dentro, né? E busque as respostas, e com isso a gente busca se entender melhor. Então, a dica que eu dei lá atrás, né, e que o Gibim trouxe da experiência dele para a gente se conhecer melhor, é muito importante a gente ter ao nosso redor pessoas que ajudem a gente nesse processo. Não é um processo solitário, né? Não é porque é autoconhecimento que ele tem que ser um processo individual e solitário. A gente constrói isso dentro de um grupo em que a gente está inserido. E aí é importante a gente buscar as pessoas de confiança, né? Nas dicas, no que elas falam pra gente, e a gente individualmente tentar aprofundar, né? Porque as pessoas podem dizer pra gente: você é muito bom para lidar com pessoas. Só isso é muito pouco para te explicar, né? Imagina se eu estou participando de uma entrevista, alguém fala assim: no que você é bom? Aí você fala: eu sou bom em lidar com pessoas. É pouco, né? A gente tem que saber aprofundar, falar mais, né? Então, a gente tem que trazer os verbos. O que é lidar com pessoas? Eu consigo conversar com pessoas, mesmo em situações difíceis? Eu consigo resolver uma situação de conflito buscando uma conciliação entre as partes, um entendimento comum? O que é lidar com as pessoas? Eu consigo me conectar a pessoas diferentes, desconhecidas? Eu consigo dizer para as pessoas qual é o propósito do trabalho? O que é? Então, tenta trazer isso em frases de ação. O que é? O que você faz, né? E que te descreve muito bem. A gente tem que estar muito bem preparado para falar sobre isso, né? É muito comum em entrevista de emprego as pessoas falarem assim: eu gosto de desafio. O que é gostar de desafio, né? Quem gosta de desafio faz uma lista de pelo menos 10 coisas. O que é gostar de desafio? É gostar de fazer uma atividade que te desafia intelectualmente? Desafio é trabalhar num projeto de
com um prazo muito curto, muito desafiador, com muitas variáveis, com muitas pessoas trabalhando junto, o que é um desafio para você? Quanto mais você descrever isso em verbos de ações, mais você vai estar preparado para falar sobre você. E isso é importante, né? Não só numa entrevista, mas quando você está conversando com as pessoas, né? Acho que esse é um principal caminho aí de busca individual do autoconhecimento. Muito legal, Dani. Eu vou aproveitar aqui, vou pegar essa pergunta que a Júlia Andrea fez, que eu achei muito legal, porque eu pensei muito nisso quando eu conheci o teste da Gallup e vi lá os meus talentos, né? Então, até para dar um contexto para o pessoal que não conhece a ferramenta, a Gallup trabalha com 34 talentos e eles são palavras, né? E eles têm todo um significado. Na verdade, cada palavra é um grupo de significado que tem que faz sentido para aquela palavra. E uma das coisas foi exatamente a Júlia trouxe a seguinte coisa: poxa, quando você vai fazer uma entrevista e você baseou o seu autoconhecimento nessa ferramenta da Gallup, então você tem lá claro para você quais são os seus talentos, essas palavras, né? Como é que você traduz isso, né? Isso foi algo que foi importante para mim nesse processo todo, porque quando eu ia fazer meu currículo, quando eu ia me preparar para uma entrevista, eu sempre ficava pensando exatamente nisso. Poxa, um dos meus talentos é intelecção. Eu nem conhecia essa palavra, nem sabia que existia essa palavra intelecção na língua portuguesa, né? Então, se eu chegasse para alguém numa entrevista e falasse intelecção, num primeiro momento eu pensei, poxa, a pessoa pode não entender o que eu estou querendo dizer, né? E no segundo momento eu falei, também só falar intelecção, por mais que ela entenda o que é intelecção, não ajuda em nada. Não vai ajudar muito, né? Então, acho que isso que você falou é muito importante. Esses nossos talentos, essas características únicas, e aí a Adriana trouxe um comentário aqui. A Adriana foi da primeira turma junto comigo de coaches formados aqui no Brasil, e ela trouxe uma coisa bem legal, né? O reforço disso que nós somos únicos, né? Por mais que são 34 talentos para todo mundo, esses talentos eles estão combinados, existe uma relação entre eles, e que forma aí, para quem é estatístico, o Antônio, um amigo meu, está aqui na live, e ele é estatístico, ele poderia explicar para a gente combinar 34 em várias posições, o tanto de diferenças que isso gera. A gente conclui que, assim, cada um é cada um. Cada um, por mais que a gente viva no mesmo país, na mesma classe social, às vezes irmãos gêmeos, que são, inclusive, biologicamente, têm uma conexão muito grande, não necessariamente vão pensar da mesma forma, vão se comportar da mesma forma, vão agir da mesma forma. Pelo contrário, muitas vezes eles vão ser bem diferentes, fisicamente iguais, mas mentalmente diferentes, né? E aí, como é que a gente faz, né, para traduzir tudo isso, né? Então, para pegar todas essas coisas e numa situação de entrevista poder falar melhor dos talentos. Eu acho que a melhor forma e a forma como eu tento fazer isso, e fiz isso algumas vezes, trazendo ações, trazendo casos em que a gente reconhece que a gente está usando aquilo, né? Então, isso também é algo que você pode fazer independente da entrevista, né? Nesse processo todo de conversar com as pessoas, reconhecer algumas características suas que são únicas, que são coisas que você percebe que você é daquele jeito, você tem aquilo, né? Você pode exercitar, se lembrar de momentos em que aquilo ficou evidente para você. Nossa, é verdade, aquela vez que aconteceu tal situação, eu lembro que eu fiz dessa forma, né? Então, por exemplo, intelecção, vou dar um exemplo direto aqui para ficar bem didático. Intelecção é um talento relacionado a pessoas que pensam bastante. Pensamento é algo importante para quem tem intelecção. Intelecção foi o que respondeu aquela provocação da minha esposa de, poxa, você é lerdo, né? Não sou lerdo, eu sou intelecção, eu sou um cara que pensa muito, né?
E como é que eu traduzo isso numa entrevista? Se eu falar, eu penso muito, talvez o cara vai falar, pô, então você não serve para minha empresa, que eu não quero quem pense muito aqui, né? Eu posso usar alguns exemplos. Então, por exemplo, eu vou fazer uma compra, estou querendo comprar uma camiseta nova, um tênis, qualquer coisa. Eu gosto de fazer planilha, eu gosto de entrar em um monte de site, comparar um monte de preço e ver um monte de modelo. E eu gasto muito mais tempo em pensar sobre essa compra que eu vou fazer, em preparar essa compra, em conversar com pessoas e entender as pessoas que usam ou não usam, ou têm ou não têm, do que na compra em si. Para eu ir lá na loja e comprar, pelo contrário, eu me sinto até meio mal. Assim, eu falo, nossa, pô, mas estou gastando esse dinheiro, será que eu precisava, não precisava? O ato de comprar, para mim, não me satisfaz, não me traz realização. O que me realiza é o momento que antecede a compra, é o pesquisar, é o debater, é o conversar, é o aprender. Então, poxa, eu quero comprar um equipamento eletrônico. Aí eu fico entrando em fóruns para entender quais são as características, que tipo de coisas que aquele equipamento tem. Isso são coisas que a intelecção me traz. É claro que não é só a intelecção, é uma soma de outras coisas, de outros talentos e outras características. Mas a intelecção potencializa isso porque ela me faz pensar. Eu gosto desse exercício do pensamento. Então, eu acho que dá para traduzir isso. Talvez você não vai numa entrevista falar que você demora para comprar, faz planilha para comprar, mas você pode pegar exemplos do seu dia a dia, de coisas produtivas, e isso naquele momento, né? Acho que a Dani travou o som de novo. Vou chamar ela aqui de novo. Pessoal, espero que vocês estejam aproveitando. Mandem aí as perguntas de vocês, os comentários. Está sendo muito legal compartilhar com vocês e ouvir de vocês também essas dúvidas, esses comentários. Voltei. Eba. Eu fico, gente, isso é coisa de gente que está estreando em live. Eu fico procurando aqui as perguntinhas na tela e trava a minha tela, né? Eu preciso achar uma outra técnica para ver as perguntas sem sumir da tela. Legal. Mas eu te ouvi até a hora que eu caí. Dani, tem mais aqui, por exemplo, tem mais uma pergunta da Cíntia falando como mitigar os gaps utilizando os pontos fortes. Eu acho que isso é um tema bem legal, né? Porque o que você pode falar aí para a gente sobre isso? Isso aí dá para mais uma conversa de 1 hora, hein? Falar sobre... pode ser o tema de outra live esse daí, gente. Exatamente. Mas falando rapidinho aqui, isso é uma coisa que as pessoas se apegam muito, né? Nesse momento de procurar uma recolocação. Qual que é meu gap? E muitas vezes a gente guarda muito na cabeça, né, os comentários sobre os nossos pontos fracos, ou aquilo que a gente não faz tão bem, e a gente fica ruminando aquilo, como se aquilo fosse, eu resolvendo aquilo, aí que eu vou ter sucesso, né? A minha dica deixa isso para lá e olha primeiro. Se você tiver que colocar foco em alguma coisa, coloque foco no talento. Coloque luz naquilo que você já é bom. Né? E tenta usar isso para mitigar algum problema que um ponto fraco te dá. Então, por exemplo, o Gibim estava falando um pouco aqui da intelecção dele, que às vezes faz com que as pessoas achem ele lerdo, né? A esposa dele, como é que ele pode não ser percebido como uma pessoa que demora para tomar decisão, né? Talvez não seja a intelecção que ajude ele nessa hora, porque é a intelecção que pode estar gerando isso. Muitas vezes nosso ponto fraco, na verdade, é o nosso talento lá mal utilizado, né? Mal usado. A gente tem que pensar assim, que outro talento ele tem? Porque ele não é só intelecção, ele é um conjunto de vários talentos, né? Além de pensar muito, ele também faz outras coisas. Será que tem um outro talento que pode ajudar ele, né? Vou dar um exemplo meu. Um dos meus talentos que eu briguei com ele, que já foi da minha equipe aqui, vai saber, é o excelência, que é um talento que é sempre querer que alguma coisa fique melhor ainda, né? Não gosta de nada mais ou menos, gosta daquilo que é bom para ficar excelente. Isso me tornava o quê? Uma pessoa extremamente exigente, uma pessoa que se não está perfeito, não está bom,
né? Não necessariamente eu me preocupava com o prazo para as coisas, porque eu queria que aquilo saísse bem feito. Qual talento que me ajudou a isso não me tornar uma pessoa extremamente dura, que cobra demais, que não valoriza o resultado final? São 2 outros talentos que eu tenho, que é a responsabilidade, que é um compromisso pessoal de fazer aquilo que eu me comprometi, e o individualização, que é um talento que, segundo a Gallup, fala de gostar de entender o que é peculiar, o que é específico em cada um, né? Eu sempre gostei muito de caçar o que tem nessa pessoa que é só dela e de mais ninguém. Esses 2 talentos me ajudaram a excelência a não me atrapalhar, né? Então, assim, quando a excelência acha que aquele trabalho da pessoa não ficou tão bom, o individualização vem e fala, mas ela ainda está num processo de aprendizado. Talvez ela ainda não consiga, né? Como é que você pode ajudar ela a chegar lá? Ou responsabilidade fala, talvez o seu ótimo não é o ótimo do outro, faz desse jeito que tá bom. Então, a minha dica, né? No pouco tempo que eu tenho para falar sobre isso, não foque em ponto fraco, mas olhe aquilo que você tem de melhor para o mundo. O melhor dessa metodologia é a gente olhar as pessoas com a luz daquilo que elas têm de melhor. E o que ela pode usar de melhor para ela mesma e o que ela pode usar de melhor para o mundo, né? Como é que ela pode oferecer esse talento para o mundo? Não é só para si, não é uma questão só de ego, dos seus próprios interesses, né? Então, talvez nos nossos próximos 10 minutinhos, né, Gibinha, a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né? Nesse momento, talvez mais do que recolocação, porque talvez a pessoa fale, nossa, eu não vou ter entrevista agora porque o mercado está parado, né? O que a gente faz com os nossos talentos nesse período, né? O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode colocar o nosso melhor para o mundo nesse período? Eu vou falar disso também, mas eu queria só pegar algumas coisas aqui, Dani, relacionadas... Porque esse assunto do gap aí, ele gera bastante discussão, né, como a gente sabe. E muitas vezes a gente pode cair na armadilha de ficar naquele sentimento de utopia, de falar assim, não, peraí, mas pensar positivo, só coisa ponto forte, né, tal, não é assim, o mundo não funciona desse jeito, as coisas não são assim. Eu só queria fechar esse assunto falando para vocês o seguinte, nós somos educados, a gente nasce e a gente vive, principalmente a fase nossa de criança, adolescência, na escola, em quase todas as sociedades que a gente tem hoje, a gente vive cercado de pessoas que nos apontam e nos empurram para que a gente olhe para o que a gente não faz bem, né? Então, o boletim da escola vem a nota vermelha de uma matéria entre 15 e é aquela matéria que você precisa estudar mais, que você precisa fazer mais e tal. Então, a gente cria essa forma natural de ficar buscando o que eu preciso fazer. Então, as empresas usam os planos de desenvolvimento individual, onde as pessoas têm que pôr lá o que você vai fazer no próximo 6 meses para desenvolver algo que você não faz tão bem, né? E eu acho que o grande convite que a Gallup nos faz, que a psicologia positiva nos faz, e que toda essa linha de condução do desenvolvimento pessoal nos faz, é que a gente não precisa se preocupar tanto. A gente vai olhar, existem contextos onde você talvez precise controlar, você precisa lidar com aquela característica, com aquele ponto, com aquela ação, com aquela atitude que você tem, que perante aquele contexto, aquele lugar, aquilo não é bom ou precisa ser trabalhado, mas a gente deve conhecer, então, como é que eu posso trazer do meu natural algo que vai suprir isso, né? E aí, trazendo mais um exemplo pessoal, que eu acho que é a melhor forma de ilustrar isso, eu trabalho em equipes de desenvolvimento de sistema. O meu papel é muito com as pessoas do time ali, e eu preciso, por exemplo, muitas vezes fazer com que esses caras executem, coloquem para ação. E a minha característica normal é ficar no plano, então eu poderia ficar com eles planejando.
o que eu preciso fazer? Eu uso outros talentos, mas eu reconhecendo isso, eu sei que tem momentos que, assim, a minha vontade era ficar no plano, mas eu preciso ir lá e executar, eu preciso fazer o negócio acontecer, né? Então, o legal de você é que, além de você enxergar, você aprender sobre você mesmo e tudo, você ainda tem a oportunidade de passar a entender os momentos que você precisa. Putz, agora eu preciso diminuir um pouco esse gosto que eu tenho, essa naturalidade que eu tenho de falar disso ou de me envolver com isso, e preciso focar, preciso entregar alguma coisa, preciso realizar alguma coisa, né? Então, era só um pouquinho disso que eu queria falar. A gente tem que olhar para o gap, tem que olhar para o ponto fraco, mas não com a não com a intenção e nem nos preocupar tanto quanto a gente é demandado. Assim, eu acho que dá para a gente diminuir um pouquinho nisso, né? Perfeito. E também faz com que a gente respeite também nossos limites, né? A gente não consegue ser bom em tudo. Eu acho que esse é o princípio mais importante, né? Que a Gallup, com um olhar muito generoso, tem com as pessoas. Você não tem que ser bom em tudo, né? E teve até um comentário aqui sobre complementariedade de equipe. É assim que a gente faz equipes fortes no trabalho, né? Conectando o melhor de cada um, que são melhores diferentes, né? Agora, o que é importante em qualquer fase da nossa vida e da nossa carreira é a gente saber qual é o nosso melhor e o como que a gente pode oferecer isso para o mundo, seja ele para suas relações pessoais, para o seu trabalho, para si mesmo ao longo da sua carreira. Se a pessoa não tem claro isso, muitas vezes ela se sente perdida e muito satisfeita, né? Às vezes ela entra numa empresa que era a empresa do sonho dela e quando chega lá, passa um tempo, ela está infeliz, né? Não era isso. Porque ela não está guiada por essa bússola interna que é o jeito natural, a essência dela, né? E quanto mais a gente se conecta com isso, mais a gente vai saber tomar decisões acertadas, né? Em que a gente fale, não, é aqui que eu quero estar, é isso que eu quero fazer, é desse jeito que faz sentido para mim. Tem um olhar generoso, né? É assim que eu posso contribuir, né? Eu acho que esse é o grande legal, assim, desse processo todo, é que a gente começa a perceber como é que a gente pode contribuir. E aí, pegando o gancho da pergunta que você me fez, no final, até porque a gente está terminando o nosso tempo aqui, assim, a gente começa a entender melhor a gente começa a perceber aonde a gente efetivamente pode contribuir, o que a gente pode, como a gente pode contribuir, né? E aí a gente passa a perceber que esse tipo de coisa, essa contribuição nossa, ela não é mais só algo relacionado ao nosso ambiente de trabalho, ao momento em que eu estou trabalhando, ela não é mais só essa troca onde eu dou o meu tempo para uma empresa, para alguém, recebo o meu salário em troca disso, passa a ser algo relacionado ao propósito, que é tanto falado, né, que é tanto colocado aí hoje em dia nas discussões de que precisamos de propósito, as pessoas querem propósito, a geração agora é uma geração que busca propósito. Eu acho que às vezes a gente fala muito do propósito nesse viés mais raso, né? De, não, eu preciso achar o meu propósito e tal, enquanto que talvez o propósito, ou pelo menos a forma como eu tenho entendido a partir disso tudo, do meu propósito, é que o meu propósito é eu contribuir com aquilo que eu tenho de melhor, aonde eu puder contribuir. Então, se é participando de um projeto como esse, para ajudar as pessoas nesse período que a gente vai precisar, ótimo. Se é dentro da minha empresa, potencializando algumas ações e fazendo algumas coisas com o meu time, excelente, é lá que eu vou contribuir também. Se é na minha família, se é com os amigos, se é na igreja que eu frequento, enfim, todos os ambientes onde eu estou, eu procuro levar esses meus talentos, esse meu autoconhecimento e procuro colocar eles à disposição, de uma forma que eu possa fazer algo que eu sei que vai me fazer feliz, vai me realizar e, ao mesmo tempo, vai entregar alguma coisa para aquelas pessoas que estão ali. E aí,
a gente vai se complementando, porque eu não tenho todos os talentos e nem seria legal ter tudo para resolver tudo. Eu preciso dessas parcerias, eu preciso dessas pessoas que me complementam para fazer. Uau, a gente acho que entraram tantas pessoas que a gente até caiu aqui. E aí, pessoal, caiu tudo aqui. Não sei o que aconteceu, não sei se é sempre assim, não sei se tem muita gente fazendo live por causa do coronavírus. Não sei se é porque deu 1 hora e aí o Instagram decide que, poxa, 1 hora já nós deu. aqui. Recebi uma notícia aqui do nosso chefe. Administrador, que a gente falou demais. Não, pelo contrário, ele só me avisou, ó, 1 hora vai cortar mesmo. Então, pessoal, desculpa aí, eu não sabia, deu 1 hora e a gente caiu. Eu já compartilhei o que a gente falou até agora, porque a gente vai deixar isso gravado e o pessoal vai poder acessar. Acho que a gente podia terminar, né, só concluir aqui o que a gente falou. Eu queria, antes de convidar a Dani a trazer aí uma palavra no final, eu queria só lembrar vocês que amanhã a gente vai ter uma live às 8 horas também com a Bel e com o Sansi, falando sobre como utilizar os seus talentos para empreender e fazer a gestão da sua empresa. Então, para quem é microempreendedor ou para quem é um grande empresário e quer entender um pouco mais desse contexto, fica o convite aí. Então, espalhem a notícia. Deve ter aqui no nosso Instagram e vocês vão ver circular esses convites. E depois, na sexta, a Maria Helena e o Yuri vão falar de como utilizar seus talentos para liderar e engajar suas equipes. Então, vamos complementar a nossa discussão. Dani, o que você... Última palavrinha, bem rapidinho. Eu vou deixar 2 mensagens finais do tema que acho que foi o nosso centro da conversa aqui, que foi o autoconhecimento. Minhas 2 dicas finais esteja preparado para falar de você em qualquer situação, né? E a segunda, dê foco naquilo que você tem de melhor para você e para o mundo. E ofereça isso para o mundo. Continua com a gente aqui no nosso canal de Talentos Unidos. Todo dia uma live diferente, com 2 coaches diferentes. Aí vocês vão ver como cada coach, do seu jeito, com seus talentos, consegue passar o seu recado. Isso é bacana. A gente não tem nenhum coach aqui certificado no Brasil com os 5 talentos dominantes iguais. Cada um tem um jeito específico e único de ser. Até mais, gente. Obrigada. Adorei algumas pessoas aqui, ó. Estão no meu coração. Obrigado, Dani. Valeu, Gibim. Obrigadão. Eu queria só deixar um abraço também para todo mundo que entrou aí, alguns amigos, algumas pessoas conhecidas que participaram. Pessoal, se ficou alguma questão que a gente não respondeu, que eu até vi que uma outra apareceu aí, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente nas redes sociais e aqui no próprio Talentos Unidos. A gente vai ter um site que tem lá o contato de todo mundo. Então, entrem, falem com a gente. Eu estou super à disposição aí para falar com todo mundo que quiser conversar mais sobre esse assunto. Tentem exercitar um pouco do que a gente trouxe, tentem colocar em ação, porque fugindo um pouquinho da minha característica de só pensar, né? A gente começa a colher os resultados, a gente começa a entender das coisas quando a gente vai fazer. É como essa live aqui, né? Eu já tinha visto várias, minha esposa já tinha participado de algumas, mas eu nunca tinha feito live. E, poxa, no começo foi super difícil, tem um monte de coisa que precisa configurar aqui que eu não sabia, mas no fim dá certo. E aí a gente sai com aprendizado, a gente sai fortalecido daquela experiência e com mais conhecimento,
sabendo mais de nós mesmos, mais pronto para a gente poder passar por esses desafios e enfrentar essas entrevistas e todo esse processo da recolocação. Tá bom? É Legal. isso aí. Valeu. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.